Olá pessoal, se você é um pequeno empresário e tem dificuldades de entender os números do seu negócio, ou se você quer ser um empresário e precisa ter mais dados ou informações para que você possa se sentir mais confortável em investir, acredito que eu posso ajudar um pouco. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Um amigo muito próximo, ele montou uma pizzaria, né? Ele ousou sair fora da caixa, né? Quis montar o seu negócio próprio. E, logicamente, várias dúvidas pairaram sobre sua cabeça e ele veio pedir ajuda. Acredito que essas dúvidas dele devem ser as dúvidas da maioria das pessoas que estão com um negócio próprio ou que estão buscando alternativas a essa situação que o mercado está vivenciando. Mas vamos lá. De um modo geral, quais são as suas dúvidas, né? Primeiro passo aqui, a pergunta: eu estou tendo lucro? É lógico que em cima de algumas informações você consegue visualizar se você está tendo lucro ou não. Um ponto importante que já começo a salientar desde o início é o seguinte: normalmente o pequeno empresário ele mistura muito o dinheiro do negócio com o dinheiro particular. Então ele tira do bolso direito, coloca no bolso esquerdo e vice-versa. E é justamente por isso que ele já começa a se perder. É importante que você comece a separar o joio do trigo, ou seja, o que é do negócio, você vai fazer a sua retirada sem sombra de dúvida, mas tudo isso é equacionado, tá? Então essa é a primeira dica, tá? E isso para que você possa ter certinho qual é o seu resultado. A segunda é: qual é o ponto de equilíbrio do meu negócio? Tipo assim, eu tenho várias despesas, eu tenho aluguel, tenho funcionário e assim por diante. Eu preciso faturar quanto para pelo menos pagar as minhas contas? Então, qual é o meu limite, né? Qual é a minha situação suficiente para isso? Outro ponto importante: com a estrutura que eu tenho hoje, eu consigo faturar quanto? Ou seja, até onde eu posso ir com essa estrutura sem ter que fazer investimento? É um outro ponto que nós vamos avaliar também. E outra coisa que agora virou moda são os aplicativos de entrega. Vem aquela questão: compensa fazer? Logicamente, vai depender de diversos fatores e nós vamos abrir os pontos positivos e os pontos negativos para que vocês possam definir estrategicamente se vale a pena ou não, tá? Bom, mas vamos lá. Vamos primeiramente falar sobre o lucro. Eu estou tendo lucro ou não? Então, o primeiro ponto aqui que a gente coloca é o seguinte: o que é o lucro? O lucro nada mais é do que a diferença entre faturamento menos os custos e as despesas que vocês têm. Primeiro ponto, vocês veem que aqui eu estou falando em custos e despesas. É tudo gasto, mas ele tem essa separação e tem um porquê que nós vamos explicar melhor, tá? Então vamos lá. O faturamento nada mais é do que o preço de venda dos produtos que eu tenho vezes a quantidade de produtos que eu vendi. Então, a quantidade vezes o preço vai me dar o meu faturamento. Muito óbvio isso. Bom, outra coisa é com relação aos custos e a despesa. Custo. O que é o custo? Custo é quanto custa aquilo que eu faço, ou seja, é o custo é o gasto, vamos chamar assim, da transformação da matéria-prima em um produto. Então, se eu estou falando em pizza, o que é o custo? É todo aquele material que compõe a pizza e mais as pessoas que trabalharam para fazer essa pizza. E eu tenho também o quê? As despesas. E o que são as despesas? São os gastos que nós temos para administrar o negócio, a recepção, o atendimento no telefone, ou seja, o software que você locou para poder, que você paga por mês, o aluguel, ou seja, você tem uma série de gastos aqui que a gente entende que seria as despesas. Mas vamos lá, vamos falar de faturamento. Perguntei para esse meu amigo: meu querido, quais são o seu faturamento? Ele me mostrou uma tabela: ó, isso aqui foi do mês passado.
eu tenho esses produtos, eu tenho 10 itens, eu só faço pizza de 30 centímetros, então ele tem um único padrão. Ele não tem pizza grande, média, pequena, é um padrão, é 30 centímetros, que nem ele falou, representa 80% das vendas, então ele seguiu, vou fazer só essa, tá? E aí, a partir daí, ele tem o escalonamento da pizza que mais vendeu com a que menos vendeu. A primeira pergunta que eu fiz foi: como que você chegou nesse preço? A resposta dele foi: bom, eu segui o que o mercado está dizendo. Eu vi o que os meus concorrentes estão fazendo, coloquei R$ 2 a menos aqui, R$ 1 a mais ali e assim por diante. Então, ou seja, ele visualizou o preço que está acontecendo para colocar no seu produto. Ele não fez conta. Aí é que está. É lógico, se ele for cobrar muito mais caro, dificilmente ele vai conseguir vender. Mas eu preciso, pelo menos, ter uma noção de quanto custa o que eu estou fazendo. Senão, eu vou estar dando um tiro no pé. E em cima disso, né, vamos entender como é que a gente calcula o preço de venda. Então, eu tenho aqui, primeiramente, o preço de venda é igual ao custo da obtenção, ou seja, o custo da transformação, que é o que a gente chama de custo de produção ou custo de fabricação, que depois nós vamos abrir isso, mais a contribuição das despesas fixas, mais as despesas variáveis e o que você quer de lucro. Ou seja, eu quero 10%, 15%, 20% e assim por diante. Essa combinação, ela vai dar o quê? O seu preço de venda. Mas, para calcular o custo, precisa conhecer, antes de mais nada, o processo. Então, eu dividi, logicamente, aqui eu estou falando de um fluxo macro de uma pizzaria, tá? Em 3 grandes nichos. O atendimento, a operação de produzir e entregar, né? Produzir e a outra operação é de entrega. Então, o produzir. Primeiro passo aqui, eu tenho um cliente que tem uma necessidade, ele vai telefonar, porque eu estou me referindo a uma pizzaria delivery, ou seja, eu não tenho cadeiras aqui, é só delivery. Então ele me liga, eu faço um cadastro, registro o seu pedido, monto o pedido interno. Esse pedido eu vou passar para o pizzaiolo. Esse pizzaiolo, ele logicamente vai montar a massa, vai pegar todos os ingredientes para montar a massa, depois, ou seja, tem todo um processo, vai montar a pizza de acordo com o pedido. E logicamente, cada pizza, ela tem uma receita, né? Então, isso a gente vai abrir já já. Então, aí terminou, vai para o motoboy vai entregar para o cliente e faz o fechamento do pedido. No macro, é assim que funciona. Mas vamos lá. Quando a gente fala de atendimento, nós estamos falando de despesa, ou seja, quanto que me custa a administração do meu negócio, a administração e a comercialização do meu negócio. E isso é despesas. Quando eu estou referindo a fazer o produto em si, é custos. E a entrega também é uma despesa. No caso desse meu cliente, essa despesa de motoboy, ele tem um acordo com uma empresa e esse valor da entrega é feito à parte. Então, basicamente, ele apenas acrescenta ao valor do faturamento dele e é para essa empresa. Então, isso daqui é terceirizado, tá? Bom, então vamos ver como é que eu faço esse custo da estrutura. Então, vamos pegar aqui primeiramente, ele tem tudo separado. E isso é importante que vocês também façam essas separações. Então, no atendimento, ele tem os salários, né? Ele tem os materiais e a comercialização. Então, como ele é um pequeno empresário, ele próprio faz o atendimento ao telefone, né? Ele, a esposa e assim por diante. Então, ele tem aqui o que? Um prolabore, uma retirada de R$ 3.000. E em cima disso, ele paga também o software, que foi 350 por mês, e paga também o contador, que é mais 350 por mês. Eu tenho aqui a divulgação, ele tem os panfletos que ele sai distribuindo, e assim por diante, ele gasta em torno de R$ 600 por mês. Então, ele tem uma despesa de R$ 4.300. Vamos lá, isso é uma despesa. Então, agora vamos falar sobre o custo, tá? Então, ele também tem, da mesma forma que ele tem a despesa, ele tem tudo separado os custos. Aonde nós temos aqui os custos fixos, que a gente chama, tá? Então, esses custos aqui é o que a gente chama de custo de estrutura. Esse custo de estrutura, independente se eu vender uma pizza, ou 10 pizzas, ou 50 pizzas,
esse valor é igual, ou seja, eu estou pagando o salário do pizzaiolo, o salário do cozinheiro, eu tenho o aluguel, eu tenho isso, se bem que nesse caso aqui, nem aluguel ele tem, hein? Mas vamos lá. Então ele tem o salário do pizzaiolo, do cozinheiro, ele tem serviço, gasto para consertar um equipamento ou outro, uma instalação elétrica que porventura está ali. Ele tem também o custo de depreciação. Aliás, é muito importante ser colocado no custo a depreciação. Hoje as pessoas eles nem sabem como colocar isso. Então, o primeiro passo, o que é a depreciação? Todo equipamento que você compra, ele tem uma vida útil, ele tem um desgaste ao longo do tempo. E esse desgaste nós precisamos, dentro de algum período, colocar um novo produto. Então, ele serve justamente para isso. Então, no caso aqui, ele comprou o forno de pizza, ele tem 2 fornos, ele tem a maceira e assim por diante. Ele tem toda essa relação aqui. E normalmente, cada equipamento ele tem um prazo de vida útil. Normalmente, esses aqui nós estamos falando de 3 a 5 anos. Então, eu coloquei aqui um parâmetro aqui de alguns produtos de 3 anos, outro em 60 meses, que teria 5 anos. E eu tenho um valor mensal a ser acrescido aos meus custos, né? Só que, como isso aqui é gerencial, né? Eu coloquei vamos dizer assim, ao final desses 5 anos ou de 3 anos, esse produto ele vale pelo menos 40%, se eu for vender. Então eu coloquei, para não ficar muito cara a minha pizza, apenas 60% desse valor, tá? Como depreciação. Porque eu espero que ele tenha uma vida útil muito superior a esse período aqui. Sendo assim, a gente concluiu o que a gente chamou de custos fixos, né? Que é aquele que não varia conforme a minha produção. Agora, e os custos variáveis? O que é o custo variável? O custo variável é todo o gasto que se altera conforme o volume de produção. Ou seja, os ingredientes da pizza. Se eu fizer uma pizza, eu vou gastar um volume. Se eu fizer 10 pizzas, eu vou gastar 10 vezes esse volume. E assim sucessivamente. Então, quanto mais eu fizer, mais eu vou consumir, né? Então, isso a gente chama de custos variáveis. Então, esse é um dos pontos importantes. Então, para que você possa ter uma ideia, por exemplo, o pizzaiolo, ele vai fazer, primeiramente, uma massa, né? Uns chamam de disco, uns falam de bolacha, mas é um disco, tá? Então, ele tem aqui o quê? Uma receita. Aliás, um ponto importante, que no caso de uma pizzaria, como qualquer outro negócio, você precisa de uma coisa que chama ficha técnica. O que é a ficha técnica? A ficha técnica é a composição de quanto que deve ir para se fazer determinado produto. Então, no caso aqui dessa massa, né, ele vai aqui 1 quilo de farinha, meio litro de água, o açúcar vai 25 gramas de açúcar, ou seja, isso daqui é para uma porção, né, de 4 discos. Então, essa quantidade, ela faz 4 discos para fazer 4 pizzas, tá? Bom, mas para fazer a pizza completa, o que eu preciso? Primeiro passo aqui, eu tenho o que a gente chama de custos fixos, tenho os custos variáveis e tenho as despesas. Então vamos ver como é que a gente calcula tudo isso. Primeiro passo, custo fixo. A mão de obra, que é o caso do pizzaiolo, né? É o caso do cozinheiro, o patrimônio, o imobilizado que nós vimos lá, o consumo de água, luz, telefone, esse tipo de coisa, manutenção de possíveis equipamentos, tudo isso aqui são custos fixos. E eu tenho aqui os custos variáveis, que são os ingredientes, os insumos, ou mesmo o terceiro, que muitas vezes eu posso comprar, por exemplo, essas bolachas, né, esses discos, mas é apenas exemplo. E nós temos o quê? As despesas. Despesas administrativas, despesas comerciais, despesas tributárias. Quando a gente fala de custo fixo, nós temos que fazer o quê? Nós temos que pegar da estrutura. O que é exatamente isso, a estrutura, né? Então, lembra que nós levantamos aqui, todos esses custos aqui, R$ 7.099 é o meu custo da minha estrutura, que é o salário do pessoal com encargos, mais os gastos que eu tive com depreciação e tudo, tá? Como é que a gente aloca isso ao produto? Essa é a grande questão e a grande dúvida das pessoas. O jeito preguiçoso e o jeito correto. O jeito preguiçoso nada mais é do que você pegar
O total de gasto que você fez, dividido pela quantidade de pizza que ele vendeu, ou seja, ele vendeu 780 pizzas no mês passado, independente dos vários sabores, né? E deu R$ 9,10 de custo de estrutura para cada pizza, tá? E existe a maneira correta. Aliás, a maneira correta, vocês vão ver que lá na frente ela vai servir para muito mais coisas. Por isso é que é importante a gente procurar entender o processo bem claro. Para quê? Porque depois nós vamos usar essas informações para outras coisas que vocês vão ver mais à frente. Então, o jeito correto, qual é? Primeiro, eu preciso ter uma noção de qual que é a minha capacidade. Já começa por aí. Então, por exemplo, se eu fiz 780 pizza, logicamente eu fiz 780 disco e recheio. Eu montei essa pizza. Então, qual que é o padrão? Eu sei que eu tenho o pizzaiolo, eu sei que eu tenho o cozinheiro. O cozinheiro, na realidade, ele ajuda o pizzaiolo a fazer as pizzas. Ou seja, ele vai fazendo os molhos, as coisas, ele vai montando para que o pizzaiolo possa fazer. Então vamos considerar que o pizzaiolo é o tempo do pizzaiolo, o outro é uma mão de obra indireta no processo. Então, a partir do momento que eu tenho o pizzaiolo, qual que é o padrão? Ou seja, ele consegue fazer quanto por hora? Levantando, para fazer o disco, a massa, como ele faz aquela massa de 4 em 4, ele já pode fazer, ele faz em torno de 20 discos por hora. Se ele trabalhar 100%, sem parar, ele faz 20. E para montar a pizza, ele faz 15 por hora. Enquanto está no forno, ele está fazendo outra, tira uma, coloca a outra, ou seja, ele faz 15 por hora. Partindo-se dessa premissa, quando a gente começa a avaliar, eu fiz 780, isso quer dizer o quê? Que eu fiz 780 discos, eu fiz 780 recheio. Então, eu faço uma comparação com o tempo padrão. Então, 780 a 20 por hora, eu gastei aqui 39 horas para fazer. E 52 horas, ou seja, somado os dois, me deu 91 horas no mês do meu pizzaiolo. 91 horas, olha que interessante. Agora, qual que é a minha capacidade de hora? Um funcionário trabalha 24 dias no mês, 7 horas por dia, no caso aqui. Ou seja, eu tenho 168 horas disponíveis para trabalhar. Mas ele trabalhou apenas 91. O que isso quer dizer? Vamos imaginar esse seguinte parâmetro aqui, gente. Tenho 168 horas disponível e ele trabalhou o que a gente chama de hora produtiva, o equivalente a 91 horas. Quer dizer que eu tenho ainda 77 horas de oportunidade, que são horas ociosas, né? Ou seja, ele não trabalhou mais porque não tinha pedido também, não é culpa do pizzaiolo. De qualquer forma, quando a gente avalia a produtividade dele, nós estamos falando que a produtividade dele está em 54%, ou seja, 91 horas sobre 168. Fazendo essa conta, eu chego a 54% de produtividade. É muito baixo, ou seja, eu tenho capacidade para produzir mais pizza e vender mais, né? Bom, isso é a primeira coisa. Só que, lógico, também você não vai entender que ele é obrigado a fazer 100%. Normalmente, nós temos um benchmark de uma produtividade padrão. Essa produtividade padrão, a gente fala em torno de 80%. Então, se você está falando em 80%, nós estamos falando que ele teria aquela parte verdinha ali de hora produtiva, o equivalente a 134 horas. Ou seja, se com 91 horas eu faço 780 peças, com 134 eu vou fazer mais de mil peças, né? Mais de 1000 pizzas. Então, esse é um ponto importante, por quê? Porque vai variar no custo de cada produto. Porque se eu tenho um custo fixo, eu tenho um custo fixo de 10 e eu faço 10 peças, sai R$1 por peça. Se eu faço 20, vai sair 50 centavos por peça. Então, quer dizer, o custo fixo, ele vai sendo diluído quanto mais eu fizer. Então, esse é o ponto. Então, eu preciso ter o quê? Utilizar os meus recursos da melhor maneira possível, né? Então, voltando à distribuição dos custos produto, eu tenho aqui os meus custos fixos, né, que é os custos incorridos no processo, e como é que a gente vai alocar? Pela taxa hora. Então, o que é a taxa hora? Vamos pensar o seguinte, 7.000 dividido por 91 me dá um custo hora de 78,01 por hora. Então, vamos pensar o seguinte, se uma hora ele faz 20 pizzas, então custa 78 a essa uma hora. Só que esse 78 já está embutido o quê? Todos esses custos que está aqui, não é só a mão de obra do pizzaiolo, é muito mais. Agora,
Quanto seria se fosse com produtividade de 80%? O custo hora cairia para 52%. Olha que diferença. Normalmente, a gente utiliza os 80% nesse parâmetro para fazer o quê? A formação de preço. Porque o cliente não é obrigado a pagar pela sua ociosidade, né? Pela sua improdutividade, né? Imagina se você tem uma produtividade em vez de 91, ter de apenas 9 horas. O que vai acontecer? O seu custo vai lá para cima, o seu custo hora. O cliente não tem culpa, né? Então, é dessa forma que a gente tem. Então, de posse desses dados, o próximo passo é calcular o preço de venda do produto. Ou seja, a pizza. Montando a pizza aqui, estamos falando em disco, então eu tenho a farinha, ou seja, toda aquela receitinha que nós vimos lá atrás, que me deu o quê? Um custo, e mais ver aqui a parte da operação, né? Nós temos aqui a operação, que tem os 20, que vai me dar um tempo X, ou seja, a 52 você está vendo que eu estou usando aqui a hora padrão, porque isso aqui eu estou calculando a formação do preço. Tá? Me dá um custo de R$ 4,20 por disco. Por disco. Isso não é a pizza, é o disco. Tá? Bom, aí depois nós vamos calcular a pizza, que ela também tem a sua receita. Então, nota-se que aqui eu tenho o disco, que foi o 4,20, né? Então, para cada uma vai um, para cada pizza vai uma. E aí eu tenho aqui uma pizza de mussarela. Aí vai extrato de tomate, vai mussarela, vai rodelas de tomate, eu tenho aqui a quantidade, os valores, e eu tenho também o tempo que eu gasto para fazer. Então, quer dizer, para produzir a pizza, nesse exemplo, me custou R$ 18,00 e praticamente 16 centavos, 18,16, né? Tá faltando alguma coisa? Nós já vimos que o custo fixo a gente já colocou, porque está dentro da taxa hora, e colocamos aqui abaixo do estoque, que seria o quê? Os ingredientes. Nós tiramos do estoque, ou seja, estamos consumindo as nossas matérias-primas. Está faltando o quê? Está faltando as despesas, tá? E como é que a gente calcula isso? A gente fala do markup. O que é o markup? O markup, gente, é toda a estrutura que você tem para administrar e comercializar. Tanto é que vocês estão vendo ali que no markup eu tenho despesas administrativas, despesas comerciais, despesas tributárias, que são os impostos, o lucro que você espera ter e o preço de venda. Então vamos lá. No caso da pizza de mussarela, o preço de venda é R$ 29,00, tá? Todo preço de venda ele é 100% de um todo. Ou seja, nós vamos entender, porque normalmente o markup a gente fala muito em percentual do montante, tá? Então o preço de venda é 100%. Aí eu tenho aqui o quê? As despesas administrativas primeiro. Então, o que é as despesas administrativas? Eu tenho aqui 4.300, só que aqui está embutido o quê? Tanto as despesas administrativas como as despesas comerciais. Então a despesa administrativa seria isso aqui, 3.700. Quanto que eu faturei no mês? Outro ponto importante, normalmente você faz isso aqui, o fechamento do mês, para que você possa ter todos esses dados. Então, eu faturei o quê? 23.512. Se eu pegar, então, 3.700 sobre 23.000, eu estou falando que a minha administração representa 15,73% do meu faturamento. Então, todas as minhas despesas representam 15%. Então, cada produto que eu fizer, que eu vender, que no caso já está fechado, ele vai ter acrescentado a ele 15,73%, tá? 15,73 de 29 me dá 4,56, tá? Bom, com isso nós já vimos o que? As despesas administrativas. Outra coisa é as despesas comerciais. Despesas comerciais seria aquela parte ali embaixo. Ou seja, o mesmo valor, eu tenho R$600 sobre 23.512, vai me dar 2,55%. Só que normalmente, hoje em dia, a gente recebe, é tudo no cartão. Então nós temos aqui mais um custo de cartão que gira em torno de 2,5%. Então o meu custo de despesas comerciais, ele passa a ser de 5%. 5,05. 5,05 de 29 vai me dar R$ 1,46. Outro ponto importante, despesas tributárias. Eu levantei aqui o quanto que você, lógico, é uma microempresa, o quanto que você pagaria. Então,
E como ele fatura 20 e poucos mil reais por mês, nós estamos falando que no ano vai dar perto de 300 mil. Então ele está se encaixando nessa faixa aqui, na segunda faixa, que seria de 7,5% e tem um valor a ser deduzido. Para ficar mais fácil, vamos colocar um valor de 6,5%, né? Esse valor do desconto, vamos falar em 6,5%. 6,5% sobre os 29 vai me dar mais R$ 1,29 de impostos que você tem que pagar, tá? E o lucro. Agora começa. O lucro. Eu preciso saber agora a diferença para poder saber se eu tive resultado ou não. Então, o primeiro passo aqui. Lembre-se que o preço de venda é sempre 100%. Está me faltando saber o seguinte, o meu custo de fabricação, ou seja, quanto me custou fazer, que foi R$ 18,16, ele representa quanto do meu faturamento? Se eu pegar 18 por 29, vai me dar 62,62%. Ou seja, se eu fizer a seguinte conta para poder chegar no resultado, o lucro é igual o preço de venda menos o custo de fabricação mais as despesas administrativas, despesas comerciais e despesas tributárias, né? Então isso vai me dar o quê? Somando todos esses valores, vai me dar 89,9, 100 menos 89, ou seja, 10,1%. Isso quer dizer o seguinte, que essa pizza eu estou tendo um lucro de 10% que eu estou comercializando. Mas vocês lembram que eu coloquei que esse valor se refere a usando pelo padrão, ou seja, o custo hora da estrutura em cima de um padrão? Mas nós temos o real, o que realmente aconteceu. Então eu fiz um comparativo aqui, onde vocês têm quanto custaria pelo real, porque o 29 vai ser 29, independente de ser esse ou independente de ser o real ou o padrão. Então, pelo padrão, eu teria um lucro de 10%. Mas quando eu olho o que realmente aconteceu, essa pizza em especial me deu praticamente zero, um prejuízo muito pequeno, mas me deu uma... Ou seja, eu troquei 6 por meia dúzia. Então aquele lucro de 10% que eu poderia estar ganhando, eu não estou ganhando, tá? Mas respondendo a essa pergunta, porque aqui eu fiz o custo de um produto, mas nós não temos um, temos vários, né? Então, fazendo essa relação, montei aqui o seguinte, eu tenho aqui todos os produtos, o custo para se fazer o disco, o custo para se fazer a montagem da pizza e o custo total, né? Então eu tenho aqui o total de matéria-prima que eu gastei individualmente e aqui eu tenho o total fazendo a multiplicação 268 por 11 reais, mais 76 por 14, mais e assim por diante, me deu um total de 9 mil só de matéria-prima. E o custo do processo, lembra que estava dando lá 7.099? Olha aqui, ó, 7.098. Então, uma diferença aqui de arredondamento. De uma certa forma, eu tive um custo de 16.780,82. Isso considerando meus custos fixos e os meus custos variáveis, tá? Bom, quando eu faço a mesma conta considerando o markup, que aí eu já entro com as despesas e com os impostos, aqui o 15%, 5% de despesas comerciais, 6,5% tributário, fazendo uma relação inversa, ou seja, eu tive, entre um e outro que me deu negativo, eu tive um lucro de 1,34%. Então, respondendo à primeira pergunta, teve lucro? Sim, apenas 1,34%, mas pelo menos foi positivo. Lembrando-se que nesse custo está embutido a retirada dele, que é o Prolabore, tá? Então, ele não saiu de mãos à banana, ele recebeu pelo menos o salário, vamos chamar assim, tá? Bom, com isso nós respondemos a primeira questão. Outro ponto importante é qual é o ponto de equilíbrio, ou seja, eu preciso vender quanto? Você viu que ali, vendendo 780 pizza, eu tive um lucro de 1,34%. 1,34% de 20 e poucos mil reais, né? Então vamos lá, vamos entender isso daqui. Para se chegar ao ponto de equilíbrio, utilizamos a seguinte fórmula. Ponto de equilíbrio é igual custos e despesas fixas dividido pela margem de contribuição. Margem de contribuição. O que é isso?
Acho que muitos de vocês devem estar com essa dúvida agora. Muitas vezes as pessoas confundem lucro com margem de contribuição. É completamente diferente. Margem de contribuição é uma coisa, lucro é outra, e nós vamos abrir aqui para que vocês possam entender um pouquinho. Isso é muito importante na hora de vocês fazer a estratégia do negócio de vocês. Então, a margem de contribuição é o quanto o produto deixa de margem para pagar os custos e as despesas fixas. Ele também tem uma fórmula, tá? A fórmula é: margem de contribuição é igual preço de venda líquido. Preço de venda líquido, gente, é o preço bruto menos os impostos, beleza? E menos possíveis comissões, se porventura tiver. E menos os custos variáveis, tá? Os custos variáveis nada mais é do que todos aqueles gastos dos ingredientes, ou seja, as matérias-primas, tudo aquilo que foi gasto, tá? Então vamos lá. Então, dentro dessa planilha aqui, desse que nós já tínhamos visto agora há pouco, nós temos que pensar o seguinte: eu tenho vários produtos e quando a gente fala do ponto de equilíbrio, eu preciso ter a visão unificada de um produto. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, eu chamei de unidade, mas essa unidade nada mais é do que uma unidade de esforço de produção. Então, cada produto eu monto um único que representa todos. É que nem você chega, por exemplo, vamos falar da Volkswagen. Ela faz o Gol, faz o Jetta, faz vários carros. No final do dia ele fala: quantos carros vocês fizeram? Ah, fizemos tantos mil carros. Lógico, se for do Gol, de repente pode ser pouco carro. Se ele falar, não, aquele montante é do Jetta, nossa, até que fabricou bastante. Por quê? Porque são tempos de produção diferentes, volume diferente e assim por diante. Mas aí você cria um fator, né, que é uma relação. Então a gente fala dessa unidade. Nesse exemplo aqui, para ficar mais simples, o que nós fizemos? Nós pegamos simplesmente, fizemos isso aqui não é uma média disso aqui, é uma média ponderada. O que é isso? 268 por 11, 76 por 14, vamos fazer na conta, vai me dar um total aqui, que dividido por esse vai me dar 12. Então esse valor aqui é um valor de uma média ponderada, para poder falar que o produto é um produto único, né? E aí o quanto que eu gastei de matéria-prima, o quanto que eu gastei de processo, né? E o markup aqui do total do montante aqui que nós temos. Então foi o total de 9 mil, mais 7 mil, que dá 16. Aí vem as despesas, 3 mil, mais os impostos e assim por diante. E aquele cálculo que nós vimos. Beleza? Então vamos lá. Então, o preço de venda líquido nada mais é do que, pegando ali, nós temos o preço de venda unitário, que é aquela média, tá? E descontado os impostos, que foi de 1.959. E os custos variáveis foi de 12.715. Então nós estamos falando aqui que 30 mil menos 1.900 vai dar 28 e pouco, menos os 12, que seria o custo variável, vai me dar um margem de contribuição de 15,77. O que isso quer dizer, o 15,77? Que cada produto, considerando os custos para se fazer, ele me sobra R$ 15,77 por produto para se fazer, para se pagar todas as minhas despesas, né? Isso é muito importante, e também um possível lucro que vou ter. Só que tudo isso vai depender de volumes, que é o que nós vamos ver agora. Então, agora que sabemos qual é a margem de contribuição, vamos dar continuidade na forma do ponto de equilíbrio lá atrás. Então, ponto de equilíbrio, só para lembrar, custos e despesas fixas pela margem de contribuição. Então, a margem de contribuição é 15,77, mas ainda está faltando o quê? Os custos e a despesa. Então, nós temos os custos aqui, os custos fixos, 7.099, mais as despesas, tanto administrativa quanto comercial, que vai me dar um total aqui de 7.099 mais 4.300, vai me dar 11.399, a soma dos dois, e eu tenho aqui um ponto de equilíbrio de 15,77. Isso me dá o quê? Que o meu ponto de equilíbrio é de 722 pizza,8. Olha que interessante, né? Só que tem um detalhe, 722 pizza, ela não existe, existe 723, né? Então, ao custo de R$30, que é o valor que está lá, ao custo não, ao preço de venda, eu tenho o quê? O meu ponto de equilíbrio é R$21.793, ou seja, eu estou falando de 723 pizzas e 21
R$ 1.793. Se eu produzir menos que isso, eu vou ter prejuízo. Se eu produzir mais do que isso, a cada uma pizza que eu fizer a mais, eu vou ter um ganho de 15,77 por pizza. Olha que interessante, né? Então, o ponto de equilíbrio é exatamente isso. Então, eu tenho aqui os meus custos fixos, que são R$ 11, né? E o meu ponto de equilíbrio está aqui, ó, 723 pizza, que me dá um faturamento de 21 mil. Você vê que qualquer coisa que eu faturar a menos, eu vou ter prejuízo. Qualquer coisa que eu faturar a mais, eu vou começar a ter lucro. Então o lucro, ele começa a partir do momento que eu já atingi o meu ponto de equilíbrio. Então essa é muito importante, tá? Então o ponto de equilíbrio nós já descobrimos. Olha só, já tem 2 pontos importantes que eu acho que a maioria das pessoas, só com esses dados, já vão ter uma visão muito clara do seu negócio. Mas o outro ponto importante é, com a estrutura que eu tenho hoje, eu consigo faturar quanto? Então, fazendo essa premissa, lembra desse cálculo aqui que nós vimos, que nós temos 160 horas disponível, tal, não sei o quê, e que ele está trabalhando com 54, e que o padrão deveria ser isso daqui? Então, 91 pizza equivale a dizer 780. 134 pizza equivale a X, ou seja, fazendo essa relação 134 dividido por 91 multiplicado por 780, vai me dar o quê? 134 horas, né? No caso aqui, vai me dar 1.152 pizzas. Se eu fizer 1.152 pelo preço de venda, ou seja, eu tenho uma capacidade de faturar nessa estrutura que ele está hoje, com os preços praticados hoje por ele, ele consegue faturar 34.725 vendendo 1.152 pizzas, pelo preço médio que ele está trabalhando, tá? Então, com isso, nós também já matamos o segundo. E por fim, compensa fazer parceria com os aplicativos de entrega? Essa é uma pergunta que hoje em dia todo mundo fica naquela, mas eles cobram muito. Então, vamos entender se vale a pena ou não? Bom, é difícil responder sem ter uma visão clara do negócio de cada um, né? Todavia, tem alguns pontos que servem para direcionar os alinhamentos, né, e as expectativas de cada um. Como ponto positivo, o aumento das vendas, sem sombra de dúvida, porque eles vão fazer propaganda para você. Então, o custo da propaganda eles vão fazer para você. Então, possivelmente você vai ter muito mais pedido em função a isso. Outra coisa também, como ponto positivo, a divulgação da sua marca. Isso é um ponto muito favorável, né? E outro ponto é a agilidade na entrega dos produtos. Eles têm estrutura para isso. Eles vão faturar, eles vão receber, ou seja, eles vão chegar e vão te dar o dinheiro e assim por diante. Eles vão fazer todo esse processo. Você simplesmente vai montar e entregar. Como ponto negativo, o alto custo, ou seja, o que ele chama de comissão, que pode chegar, se você for pensar que ele vai adiantar o dinheiro, porque o cara vai pagar com cartão, aquela coisa toda, mais a taxa dele, ou seja, se você for fazer uma conta, vai gerar em torno de mais ou menos uns 27%. Né? É um número considerável, né? E outro ponto também, o que você precisa tomar cuidado é não ficar na dependência do aplicativo. Porque se o seu faturamento for tipo 80%, 90% do aplicativo, o que acontece? Se de repente amanhã, por algum motivo, esse aplicativo deseja te excluir, sua produção vai lá para baixo, o seu volume vai lá para baixo. Então, você não pode ficar muito na dependência. Então, essa é uma coisa. Outro ponto importante, como tem uma comissão significativa, compensa, aí vai depender muito, né? Mas você precisa fazer ganho em escala, porque é produção. E para fazer produção, você tem que, de repente, aumentar a sua estrutura. Então, isso é uma coisa que só você que vai saber se compensa. Mas no exemplo que nós vimos até agora, na situação que nós vimos, vamos fazer esse meu amigo se compensa para ele ou não. No exemplo desse, então, ele fatura hoje 23.512. E ele tem uma capacidade, pelo que nós vimos, de 34.726. Tá? Com o aplicativo, ele vai ter um custo de 27%.
Ele não vai aumentar o preço de venda porque ele tem alguém fazendo por ele. O preço da pizza dele vai ser aquele mesmo. Ele fala, eu vou aumentar a minha pizza. Não sei, de repente ele vai ficar fora do mercado. Então, de repente, o preço que ele está é o preço de mercado. Vamos considerar os 27% mantendo o preço de venda dele. Para ele ganhar o que ele já ganha, tendo que pagar os 27%, ele vai ter que aumentar as suas vendas em 37%. 37% acrescentando os 27%. E a sua capacidade, lembra que nós falamos que era 80%, porque você não pode pôr mais do que isso, ela já vai para 74%, ou seja, praticamente você vai estar na sua capacidade limite de produção para fazer isso. Aí começa a fazer uma análise, né? Com esses números, a primeira coisa que eu ia falar não é viável você fazer essa parceria, não. Porque não tem muita vantagem. Agora, se ele está pensando, eu vou crescer, eu vou comprar um segundo forno, um terceiro forno, vou colocar mais uma pessoa, vou fazer isso, bom, aí são outros 500. Aí ele está falando em volume. E de repente, aí começa a fazer a diferença. Então, para você definir se compensa ou não compensa, você tem que chegar nessa conta, tem que ver sua capacidade, tem que ver tudo isso, fazer as continhas e aí sim, compensa fazer, vou ter que fazer investimento e tal. Ou seja, estratégia. Nenhum negócio vai para frente se não tiver uma estratégia. Gente, o importante é não ficar parado e buscar alternativa para sair na frente. Se vocês não fizerem isso, vocês vão estar fadados a ter problemas num futuro muito próximo, tá? E eu gostaria de sugerir para quem quer se aprofundar um pouco mais, logicamente esse vídeo, mesmo sendo um pouquinho demorado, mas ele tem muito assunto, tem alguns cursos que nós temos na nossa empresa que vai facilitar a vida de vocês. Nós temos um gestor de custo e orçamento, que logicamente não é só para quem trabalha na área de custos. Ele vai te dar uma visão clara de como é que a gente calcula, todos aqueles pontos de capacidade disso, aquilo, é muito importante. Não é simplesmente, gente, pegar o custo do mês e dividir pela quantidade de produto que você está fazendo. Você tem produtos, você viu que você tem produtos com valores diferentes e volumes diferentes, e aí como é que se calcula tudo isso? Então é muito importante. Então, curso de formação de preço, ou seja, tudo isso vai facilitar a vida de vocês. Cada um escolhe o caminho, mas é sempre melhor a gente estar preparado. Bom, pessoal, é isso que eu gostaria de passar. Se vocês quiserem realmente se aprofundar, entra no nosso site, beleza? Um grande abraço a vocês.